Começa agora o programa Diabetes Eu Cuido. Apoio Cultural Vivência Farmácia de Manipulação. Compromisso de segurança e qualidade. Manipulando fórmulas para a vida. Olha, agora são 9h09, começando mais um programa Diabetes Eu Cuido na manhã desta quinta-feira. Ao meu lado, doutora Alexandra Manfredini, Cedilab Laboratórios, Clube Levida. Doutora, muito bom dia nesta manhã de quinta-feira, já quente, calor, não é isso? Bom dia, Marcelo. Bom dia a você, ouvinte da 107 FM. Nossa, mas tá quente demais. Tá quente. Será que só eu que tô sentindo esse calor? Não, tá quente mesmo. Ou tá quente demais? Pelo amor de Deus. Mas tá bom, né? A gente, isso, baixa a temperatura. Baixa a temperatura aí. E é bom que precisa tomar água, né? É lembrar de tomar água. Nós estamos aqui com a nossa garrafinha de água, a nossa caneca, né? E o assunto bom hoje... é que aqui no estúdio dá pra controlar a temperatura, né, Marcelo? Isso é muito bom. E o assunto de hoje é muito especial. E antes de eu falar do assunto, hoje tem sorteio. Opa! Hoje tem sorteio? Hoje tem um super sorteio, que é um glicosímetro, que é um aparelho medidor de glicose. Esse glicosímetro chama-se AcuCheck Guide Me. É um glicosímetro com 50 fitas e mais 24 lancetas. Então, totalmente gratuito para você que está nos acompanhando pelo Facebook do Diabetes Eu Cuido. Então, se você está com o seu celular na mão, pegue seu celular, conecta no Facebook do Diabetes Eu Cuido, comente, compartilhe. O que é mais, Flávia? Comentar, compartilhar e curtir. E curtir a nossa live para que você possa participar do sorteio. Então, só participa quem seguir as regras, né, Marcelo? E participar através do Facebook do Diabetes Eu Cuido. Então, o sorteio é através do Face Diabetes Eu Cuido. Exatamente. Então, se você quer participar desse sorteio, entra lá, acesse o Face Diabetes Eu Cuido, compartilhe, dê o seu like e dê o seu comentário. Isso, doutora? Exatamente. E por que é importante esse glicosímetro? Para você que tem diabetes porque a partir de então você vai poder fazer em casa o monitoramento da sua glicose. Então já imaginou? Hoje não estou me sentindo muito bem. Será que a minha glicose está baixa? Será que está alta? Nesse momento você vai poder monitorar. Além de você poder se conhecer monitorando todo dia a sua glicose. Certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai tratar aqui de um assunto extremamente importante, né? Ontem, além do Dia da Mulher, foi o dia do nefrologista. Então, nada melhor do que a gente estar aqui hoje com a doutora Natália Rampini, que é médica nefrologista e vai falar um pouquinho sobre a saúde dos nossos rins. Especialmente para você que tem diabetes, porque 3 em cada 10 portadores de diabetes evolui com uma doença renal. Então, pensa bem, 1/3 dos portadores de diabetes evoluem com doença renal. Isso é muito sério. E a doença renal é uma doença muito silenciosa. Então, não dá para a gente esperar aparecer os sintomas para buscar um tratamento. Nós temos que trabalhar a prevenção. E é isso que a gente vai conversar hoje. Bom dia, doutora Natália. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Hoje, além de ontem ter sido dia do nefrologista, hoje é dia mundial do rim, que é sempre a segunda quinta-feira do mês de março. Então, é um dia para a gente falar da importância dos cuidados com os rins. E vim aqui para conversar com vocês sobre isso. Exatamente. E a gente tem que entender um pouquinho, né, qual que é a função, né, dos nossos rins. Então, os rins têm várias funções. Os rins ajudam a controlar a pressão do sangue, a pressão arterial. Às vezes você tem pressão alta por causa do rim. Os rins ajudam a filtrar o sangue pela urina. Eles eliminam um monte de toxina, de coisa que o corpo não precisa mais, a controlar o líquido no nosso corpo para não inchar, para não desidratar, controlar a pressão. Os rins ajudam a fazer sangue, para evitar anemia, a madurar essas células do sangue, ajudam a ativar a vitamina D, são várias funções, é um órgão muito importante. Tanto é que tem pessoas que têm doença renal e que sofrem com anemia, né? Sim. Porque justamente os nossos rins participam demais no processo de formação das hemácias, né? Dos glóbulos vermelhos. Não é uma anemia por falta de carne, de feijão, anemia por causa do rim mesmo, e é bastante comum nos pacientes com doença renal. Muito bem. Então a gente vai entender hoje se o rim ele é responsável por filtrar, né? Uma das funções é filtrar todo o nosso sangue. Se esse rim está prejudicado,
ele começa então a filtrar menos o sangue, Isso. né? Eu costumo dizer em aula que o rim é como se fosse uma peneirinha, né? E essa peneirinha tem os seus furinhos ali. Ela vai deixar passar substâncias que são tóxicas para o nosso organismo e vai reter substâncias que são importantes, entre elas a proteína, né? Isso. Então, à medida que o nosso rim vai sendo danificado, essa peneirinha ela vai, como se ela fosse aumentando aqueles buraquinhos e vai deixando passar coisas que não deveriam, começa a perder várias substâncias importantes que não deveriam estar passando por ali. E com isso o rim começa a funcionar menos. Exatamente. Então, você que está participando conosco, já vai pensando nas suas dúvidas, né? Traga suas dúvidas para a gente aqui, né? Não somente quem tem diabetes, mas às vezes você tem alguma dúvida com relação ao rim, pedra no rim, né? Cristais, urina. E eu vou começar só falando um pouquinho do caso da urina. Tem muitas pessoas que falam assim, mas a minha urina é escura, a minha urina é clara, o que isso tem a ver com a hidratação do nosso corpo, né? Como que a gente consegue pela urina saber se a gente está bem hidratado? Consegue. Principal motivo de urina ficar escura ou também com cheiro forte, se não tem nenhum outro sintoma de ardência, queimação no canal da urina, nada disso, é desidratação. A nossa urina tem que estar sempre amarelo bem clarinho. E assim, é importante lembrar que às vezes os pacientes falam, quanto que eu tenho que beber de água por dia? Não tem um número exato para todos os dias, porque depende, tem dia que a gente sua mais, tem dia que faz mais atividade física, tem dia que você vai estar num lugar muito quente, tem dia que você vai estar no ar-condicionado. Então, a quantidade necessária para a sua urina estar sempre amarelo bem clarinho. É por aí. E coisas importantes para ver na urina. Se a urina está com sangue, está ficando quase cor de Coca-Cola, cor de chamate, precisa ir no nefrologista, porque o sangue nem sempre sai vermelho, às vezes ela sai marrom mesmo. Ou também se tem espuma na urina, principalmente se for uma espuma densa, igual espuma de detergente. Isso aí indica que está perdendo proteína em grande quantidade. Não é para esperar, vamos ver para onde vai. Começou a ter muita espuma, procure um nefrologista. Certo. E também, como a doença renal é uma doença silenciosa, né? Vamos pensar num paciente portador de diabetes. Eu gostaria que a senhora explicasse como que a doença renal, a nefropatia, ela vai evoluir num paciente que tem diabetes. Então, a nefropatia vai acontecer primeiro em paciente que não tem diabetes muito bem controlado. Hemoglobina glicada alta, que um diabetes está sempre alto. O diabetes muito bem controlado, vai ser quase impossível você evoluir com doença renal. Então, o que acontece? O paciente não sente nada. Esse que é o perigo. É igual a gente está aqui, ninguém sabe, só de olhando quanto é que está a sua pressão, quanto é que está a sua glicose, ninguém sabe quanto está funcionando o rim. O que acontece é que esse diabetes alterado vai machucando o rim, a gente começa a ter perda de proteína, no começo numa quantidade muito pequenininha, que a gente chama de microalbuminúria, que é até 300 miligramas por dia, e até que vai aumentando cada vez mais. Geralmente, quando você tem só pouca perda de proteína, quando a gente pega o funcionamento do rim, ele ainda é bom. Quando eu calculo quanto o rim funciona 100%. Mas ao longo do tempo isso vai fazer seu rim funcionar cada vez menos, até que uma hora ele para de funcionar. Por isso que é muito importante para todo mundo que tem diabetes, precisa dosar o exame da creatinina. E se tiver normal, tem que dosar todo ano, no mínimo. Certo. Isso, dosar a creatinina no sangue, né? E a importância também quando é importante começar a fazer o exame da pesquisa da albumina na urina? Também. Quem tem diabetes tipo 2, quando descobrir que tem diabetes tipo 2, já tem que dosar a creatinina e fazer exame de urina. Quem tem diabetes tipo 1, como o diagnóstico é sempre rápido, não se espera muito, não demora a diagnosticar, a gente fala em esperar 5 anos, pelo menos, para começar a dosar. Tá. E é importante, assim, a doença, a nefropatia diabética, geralmente, ela vai, se ela for aparecer num portador de diabetes descompensado, ela também tem um tempo, né? Ela não aparece já logo no início, né? Como a retinopatia, que é uma alteração da visão, ela é mais precoce, né? Ela aparece mais cedo. A nefropatia não, ela chega a demorar quanto tempo?
Geralmente, a partir de 5 anos, a gente já começa a ter, num grau leve. E é importante falar disso porque essas doenças costumam andar juntas. Então, você nunca fez exame do rim, mas se o diabetes já afetou sua vista, ou afetou sua circulação, que já tem problema de circulação, às vezes até no caso tem que ter amputado o dedo, uma parte do pé, é quase que certo que o seu rim também já está machucado pelo diabetes. Então, olha lá, vamos prestar atenção, né? Preste atenção na sua visão. Você tem comprometimento de visão pelo diabetes e nunca procurou um nefrologista? Agora é a hora, né, de procurar, porque como a gente está falando aqui, a nefropatia diabética é uma doença silenciosa, não vai manifestar sintomas. Quando os sintomas começam a manifestar, ele já está numa fase mais tardia da doença, não é? E pode ser que não tenha como reverter. Exatamente, porque o sintoma quando vem já está muito grave. Então, assim, dizer, eu faço xixi todo dia, faço muito xixi. Gente, isso não quer dizer nada. Eu tenho paciente que faz hemodiálise 3 vezes por semana e que faz 2 litros de xixi por dia. A questão é assim, tá saindo só líquido, mas o rim não consegue mais filtrar o sangue. Então, precisa mesmo fazer o exame. E não vai esperar, meu rim não dói. Mesmo que o rim pare de funcionar, ele não dói. E esse parar de fazer xixi leva anos depois de começar a fazer diálise. Então, isso é muito tarde que acontece. Então a gente tem que ficar atento e a prevenção se faz através... Sempre com exame, né, doutora? Sempre, né, o preventivo é muito importante, né? O médico deve ser consultado. Se você é portador de diabetes, alguns médicos devem fazer parte da sua agenda. Isso aqui a gente fala frequentemente, que é um endocrinologista, que vai tratar do diabetes de uma forma geral, um oftalmologista, que uma vez por ano precisa passar pelo oftalmologista, o nefrologista, um cardiologista, o vascular. Então, são médicos que a gente precisa. Precisa ir todos eles juntos no mês só? Não. Então, você programa durante todo o ano para que você possa ter uma avaliação anual, E o mais importante que tudo isso é o controle da glicemia. Exatamente. Porque se eu estou com uma glicemia descompensada, então isso vale para quem acabou de ter o diagnóstico, isso vale para quem já tem o diagnóstico há muito tempo, precisa controlar o diabetes. A gente não pode aceitar acordar de manhã com uma glicemia acima de 120. Doutor, aqui é o nosso amigo Gilberto, taxista, Gilberto, né? Esse é o Gilberto. Gilberto é sofrendo que nem eu por causa do Santos, né? Ei, Gilberto, bom dia. Ele falou, Marcelo, será que eu vou ter que fazer esse exame de rim? Seu Gilberto, ontem eu encontrei com ele no Levida, já puxei a orelha, sempre que eu encontro, ele sabe que eu vou puxar a orelha dele. E ontem a gente conversou, seu Gilberto, tem que fazer sim, tem que fazer uma avaliação, seu Gilberto já é paciente antigo nosso, e ele sabe que precisa se cuidar. Eu pego no pé dele, tem sim, assim como o senhor, todos os pacientes portadores de diabetes precisam sim fazer os exames, tem um check-up pelo menos aí 2 vezes por ano, para avaliar a hemoglobina glicada, para avaliar a creatinina. Então pensa assim, olha, se a minha creatinina no sangue está subindo, é sinal de que meu rim está falindo, Vamos pensar assim. E o ideal é que ela esteja menor do que 1, até 1. Subiu de 1, vamos pelo menos avaliar. É isso, olha só. Então, agora a gente já tem uma referência, Pega seu exame de sangue, se você é portador de diabetes, pega seu último exame de sangue que você realizou e veja qual foi o resultado da sua creatinina. Então, a creatinina é um exame no sangue que vai avaliar se o rim está funcionando corretamente, certo? Doutor, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Cláudio, falando se eu tive 2 tias que faleceu com problema de rim. Isso pode acontecer com outros da família? Hereditário pode acontecer? Olha, todo mundo que tem alguém na família que teve insuficiência renal, que chegou a fazer diálise, às vezes nem fez diálise, mas que foi para o transplante logo, tem um risco bem maior de ter doença renal. Para essas pessoas, mesmo que elas não tenham diabetes, pressão alta, a gente indica passar no nefrologista uma vez no ano. Aqui também ouvi dizendo assim, Marcelo, bom dia doutoras, meu marido solta muita cristais, faz exame, o médico fala que não deu nada. O que pode ser, doutora? Olha, o cristal, assim, vários cristais vão formar uma pedra. Então, ele já tem uma tendência maior a formar pedra nos rins que quem não tem.
O nefrologista é o médico que vai investigar o metabolismo da urina, a gente ver qual tipo de cristal que ele tem, por que ele está formando, para prevenir que isso forme uma pedra, que venham cálculos aí pela frente. E o cristal, ele pode ser de origem alimentar? Do que a pessoa Pode. está se alimentando? A maioria dos casos de pedra nos rins que começam em adultos tem erro alimentar no meio da história. Tá. Quando começa em criança, aí geralmente é alteração de metabolismo mesmo, mas quem nunca teve pedra e foi ter adulto, quase sempre tem erro alimentar, principalmente pouca água, muito sal na alimentação e poucas frutas e legumes. A gente tem que ver exatamente qual é o tipo, mas esses 3 quase sempre estão ali no meio. Tem alguma coisa relacionada com excesso de cálcio, por exemplo? Muito leite, muito queijos ou não? Não tem que tirar o leite e o queijo da alimentação, não precisa tirar a semente do tomate, isso tudo é lenda urbana. Tá. Precisa beber bastante água e geralmente quando você tem muito cálcio na urina, ele vai junto com sal. É de quem está comendo muito sal. Então o que a gente tem é que diminuir o sal da comida. E lembrar que às vezes as pessoas falam assim, mas eu nem ponho sal na comida. Gente, se você come comida industrializada, se usa molho de tomate pronto, se toma refrigerante, tudo, você está comendo sal sem nem perceber. Então é muito importante olhar os rótulos. Exatamente A isso. participação também do ouvinte aqui, porque, Marcela, doutoras, bom dia. Porque não estou com vontade de fazer xixi? Só tomar um copo d'água e só tomar um copo d'água já dá vontade de fazer. Eu não entendi se ele não tem vontade. Não tem vontade de fazer xixi naturalmente, eu acho. E só ele tomar um copo d'água que já dá vontade. Não, porque a água tem que sair. Tem que sair. Entrou, ela tem que sair, gente. Mas, e assim, a água é hábito. Quanto mais você beber, mais sede vai ter. Porque tem gente que passa o dia todo com um copo de água. Isso é terrível. Doutora, aqui também a Joelma falando assim, bom dia, Marcela, bom dia, doutoras. Gostaria de saber quais alimentos não é recomendado para quem tem crise renal. Pois meu marido, vira e mexe, tem cólica renal. Olha, no geral, pouco sal, comer bastante frutas e legumes, evitar refrigerante, principalmente os de cola. Deixa eu pensar. Bastante água para a urina estar sempre clarinha. Quem tem pedra tem que fazer 2 litros de xixi por dia. E assim, isso a gente só descobre quando faz medindo. Não tem como você fazer xixi no vaso, saber quanto. Então tem que beber bastante água mesmo. E evitar produto industrializado, lanche de rua que tem bastante sal, essas comidas congeladas prontas, porque todas têm bastante conservante, bastante sal. E os chás? Os chás ajudam, é um pouco polêmico, mas assim, o que a gente tem certeza, ajudam na prevenção. Chá de quebra-pedra não quebra a pedra, mas ele pode ajudar a prevenir a pedra. Porque a pessoa, se ela falar assim, eu não consigo tomar água, mas eu tomo o chá eu consigo tomar, então é melhor que tome o chá, sim. Não é? O importante é o líquido, ela hidratar. Exatamente, com hidratar água bastante e com não água. com refrigerante. Ou chá natural, nada desses chás prontos que a gente compra, que é cheio de açúcar, tudo chá daquele da vovó, que ferve a água, joga a folhinha seca, pode tomar. Tá. Maravilha. Então, você que está participando, excelente, olha que legal. Participe aqui conosco, traga a sua dúvida, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente que não perguntou, né? Mas que também vai se beneficiar com a resposta. E lembrando que hoje a gente tem sorteio, então, reforçando aqui, a gente trouxe um glicosímetro, que é um aparelho medidor de glicemia, que você vai poder fazer na sua casa a dosagem da glicemia. O glicosímetro, 50 tiras, 24 lancetas e mais o lancetador. Então, aproveite, participe, curta a nossa página no Facebook, comente do Diabetes Eu Cuido no Facebook e compartilhe. Vamos levar essa informação para o maior número de pessoas possível, porque assim a gente vai divulgar, né, toda essa orientação de prevenção, que esse é o nosso foco. Doutora, fala um pouquinho também, né, desse risco de pessoas da obesidade. Que risco ele traz para os rins? Obesidade sobrecarrega os rins pelo tamanho e obesidade geralmente está relacionado à pressão alta e à diabetes. E, gente, esses são os 2 principais motivos de fazer os rins pararem de funcionar. O pessoal que faz diálise, a maioria não é por doença do rim exclusiva, que são as nefrites. São doenças relativamente raras. 80% ali por pressão alta e diabetes. Além do que o obeso também tem mais risco de ter pedra nos rins. E também o tabagismo. Tabagismo também prejudica os rins, que prejudica a circulação. E no caso das pedras, quem fuma tem mais dificuldade em eliminar a pedra.
E quando eu falo fica difícil sair, a pedra fica ali mais tempo, a tendência dela é crescer. Então, além de ficar difícil de sair, chega um ponto, às vezes, que ela não vai mais sair naturalmente. Você vai ter que ir para o urologista para fazer um procedimento, para quebrar essa pedra para poder sair. O cigarro atrapalha bastante na eliminação das Entendi. pedras. O Rogério falando aqui também, bom dia. Qual o exame que eu pode fazer para identificar problemas no rim? Os principais exames são 2. O exame da creatinina, que é um exame de sangue, simples, barato. O exame de urina simples mesmo, que a gente chama aqui em São Paulo de urina 1. Sempre prestar atenção se está tendo perda de proteína na urina, se tem sangue na urina, para a gente ver se tem algum problema nos rins. Mas esses 2 já dão um ótimo começo. Isso, perfeito. Aqui também. Doutora, quando eu sei que eu tenho que procurar um nefrologista, pois faço tratamento para infecção urinária há anos com urologista, mas tipo arde e não acusa infecção na urina. Se não tomar remédio de uso contínuo, parece que dá infecção na urina. O urologista diz que é normal. Mas isso é normal, pois bebo muita água. Enfim, ele está falando quando procurar um nefrologista. Olha, quem deve procurar o nefrologista? Todo mundo que tem pressão alta, que tem diabetes, quem tem mais de 40 anos, quem tem alguém na família com alguma doença renal, que seja que fez transplante ou alguém que fez hemodiálise, quem tem infecção de urina com frequência, sim, a gente precisa investigar, porque não é comum ter infecção de urina com frequência. Às vezes tem alguma incontinência, tem mais coisa aí no meio que está passando, mas não é comum, não costuma ser um tratamento para a vida toda mesmo, não. A gente faz 6 meses, 1 ano e termina, resolve. É tão importante como o diabetes e a hipertensão são as 2 doenças que vão levar às maiores alterações do rim. E muitas vezes a gente percebe que o portador de diabetes ou a pessoa que tem hipertensão, ela tem uma inconstância no tratamento. Então, ela começa a fazer um tratamento do diabetes, muitas vezes, e ela usa insulina, pode utilizar a insulina e mais o medicamento oral. Então, eu gostaria que a senhora falasse da importância do medicamento no tratamento também da prevenção do rim, né? Porque tem hoje muitos medicamentos que vão tratar o diabetes que também já estão atuando no rim. Né? Exatamente. E um outro perigo é de quem faz tratamento para hipertensão, muitas vezes deixar de tomar a medicação porque a pressão estabilizou. Né? Nossa, não tomei, agora minha pressão já está boa, vou deixar de tomar o remédio. Né? E o risco que isso traz, já que também a hipertensão é uma doença silenciosa. Isso, é muito importante falar sobre isso. O tratamento da doença do rim do diabetes tem medicação, mas a primeira coisa é controlar bem o diabetes. Hoje em dia a gente tem remédios mais modernos, ótimos, que vão ajudar. Às vezes a gente consegue melhorar ou pelo menos parar de piorar o rim. Mas não vai adiantar eu dar os melhores remédios se a glicose, se a corda está em 200, se a glicada está maior do que 7, isso vai piorar. Mas temos boas medicações sim, o nefrologista vai saber escolher o que vai ser melhor para o seu rim para controlar o diabetes. E sobre a pressão alta, é legal falar isso porque é muito comum essa história mesmo. Ainda mais agora com o calor que a gente está comentando, é comum que a pressão caia. A gente fala, vou tirar o remédio. Gente, existe uma ordem de tirar os remédios. Tem alguns que protegem mais o rim, que protegem mais para evitar um infarto, um derrame. Então, assim, eu sei qual que eu vou tirar primeiro e qual que a gente vai tirando em seguida. E se pode tirar. Se pode tirar ou não. Então, assim, se a pressão tá ficando baixa, avisa o seu médico, olha, tá caindo. Para quanto que tá caindo? Porque às vezes é só, eu acho que tá baixa. Mas quanto tá? Não sei, não medi. Então, para quanto que tá caindo, que horas que ela tá, para ser tirado o remédio certo na hora certa, se precisar, né? E às vezes precisa fazer alguns exames, né? Até para comprovar mesmo se se tá tendo essa oscilação da pressão, para poder tirar a medicação. Exatamente. Não é simplesmente tirar. Não tirar e não tirar qualquer um. E a gente tem vários casos de pessoas que tiveram complicações sérias por tirar a medicação, né? Chegou, eu vou tomar a medicação até sexta-feira, né, Marcela? A gente tem alguns casos assim. Final de semana eu vou beber. Então, para tudo a medicação, eu volto a tomar a medicação de novo na segunda-feira. Qual é o risco que essa pessoa corre? O risco é dela ter um infarto, dela ter um coma, dela ter alteração muito grande da glicose. E assim, gente, claro, todo mundo deve beber com moderação, mas remédio da pressão e do diabetes não é impeditivo de você beber álcool. Então, se vai beber só uma cerveja, tranquilo, continue com seus remédios. O risco maior é de parar mesmo os remédios. E às vezes você vai ter um derrame por um pico de pressão muito alto, ter um coma porque a glicemia ficou muito alta ou muito baixa. Então, não pode mesmo não. E quem é hipertenso, né, quem
que faz tratamento precisa avaliar a pressão periodicamente, não é? Exatamente. Nada de eu não sinto nada. Igual a importância do glicosímetro que vocês estão oferecendo aqui hoje, precisa medir a pressão. E outra coisa importante, não tem essa história de, minha pressão é 15/9, para mim o bom é esse. Não é. Essa pressão está machucando seus rins, seu cérebro, sua vista, sua circulação das pernas. Então, pressão de preferência menor do que 14/8. Perfeito, olha aí. E o Marcelo sempre fala, né, Marcelo, da automedicação, o perigo da automedicação. Isso é importante. Tem remédios que são ótimos, mas que você não pode misturar, não pode tomar 2. Então, às vezes, minha pressão tá alta, a Alexandra toma outro remédio, toma aqui. Não, gente, não pode ser assim. Aquela história do vizinho, né? Eu tomei e fez muito bem para mim. Vai fazer bem para você. Primeiro que eu não sei o que você tem, se é exatamente igual, e a questão dos remédios misturados. Tem remédio que não pode misturar, que ele vai deixar de fazer bem e vai fazer mal. Entendi. Aqui também, doutora, bom dia. Meu marido toma remédio para pressão. Bebe bebida alcoólica, isso faz mal? Depende da quantidade. Até ele tem algum problema no fígado? Se tiver, não pode beber nada. Mas se ele não tem, se no geral ele só tem pressão alta, uma pessoa saudável, até uma dose de álcool por dia ele pode. Agora é só remédio para pressão que ele toma? Porque se ele tomar antidepressivo, remédio para dormir, remédio que mexa no humor, não pode tomar não. Entendi. E muitas vezes, né, a pessoa também, além da automedicação, elas criam umas teorias também com relação à medicação e à medicina. Por exemplo, né, você tem um diabetes, aí você acaba exagerando muitas vezes no álcool e você começa a justificar aquilo, né? Mas eu faço isso só no final de semana, eu bebo isso só no final de semana. E o rim já está comprometido com relação à diabetes. Aí você judia mais dele ainda, colocando mais o álcool dentro do organismo. E esse álcool vai ficar ali, né, e virando açúcar, detonando as veias ali. Não é isso, doutora? Explica para nós. Vai atrapalhar o controle do diabetes. Principalmente os pacientes mais graves, que a gente começa, sempre o seguinte, o seu rim, ele tá doente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não sabe que é final de semana, feriado, que o time ganhou, tirou férias. Então, precisa seguir a dieta o tempo todo mesmo. Assim, o ideal é que você, logo que descubra um problema bem em fase inicial, que é bem mais fácil de tratar. Agora, quanto mais avançada for essa doença, quanto menos o rim funcionar, menos escape de dieta você vai poder ter. Então. E me fala assim, com relação a um portador de diabetes, que ele já iniciou com uma doença renal, né? Então já teve algum indício ali que a creatinina já está aumentada no sangue, que ele já está perdendo proteína na urina, mas o rim ainda continua filtrando. Como que é essa evolução? Porque eu vejo assim, você tem 2 caminhos. Uma vez que você identificou que há um problema, esse problema ele pode evoluir para um tratamento e uma cura, certo? Ou se não houver cura, um controle. Ou ele pode evoluir por um caminho da complicação. Né? E quando a gente fala de complicação de uma doença renal, nós estamos falando da hemodiálise. Isso, do rim certo? parar de do funcionar. rim parar de funcionar. Então, se ele para de funcionar, uma máquina vai ter que fazer essa função. Não é? Então, se eu não estou mais filtrando o meu sangue, essa máquina vai ter que filtrar. Né? Então, são 2 caminhos. Então, imagina você, portador de diabetes, que você há muito tempo não faz exames, não teve o hábito ainda de passar com o nefrologista, não sabe como é que está funcionando o seu rim. Aí, de repente, hoje você resolve ir para o médico, fazer seus exames e você descobre que o seu rim está começando já com uma doença renal, certo? Então, já tem ali uma nefropatia diabética instalada. Bom, como que isso evolui? Né? Se ela evolui, vamos imaginar quantos anos o curso dessa doença para que ela chegue até uma hemodiálise. Então, isso aí vai depender do paciente, porque realmente são 2 opções e a gente vê isso muito claro no consultório. Tem paciente que chega até grave, mas nunca passou no nefrologista, tudo. Aí você começa a orientar, tem que cuidar do diabetes, tem que fazer atividade física, tem que tomar os remédios. Se ele faz tudo certinho, a chance dessa doença evoluir é muito pequena. Ele vai ficar anos ali, com o rim funcionando pouco, claro, vai ter a saúde um pouco mais debilitada, mas não vai para diálise. Agora, você pode dar a mesma orientação, levar para o nutricionista, para o psicólogo, para todo mundo. Se o paciente não aderir, esse rim vai piorar. E aí vai ser questão de anos. Assim, quanto mais grave está o rim, mais rápido a piora se não fizer. Eu dou um exemplo assim, um rim que funciona 60%, para ele subir para 70%, que é subir 10%, é muito mais fácil do que um que está 20% subir para 30%.
Tá. Quanto mais doente o rim tiver, mais difícil é controlar. Doutora, aqui a participação da Maria, ela perguntando, bom dia Marcelo, bom dia doutoras, tem uma pergunta. Eu tenho diabetes, está controlada, mas estou com cisto no rim, isso é normal? O cisto tem que ver o tipo de cisto, né? O cisto simples, que a gente fala, que é como se fosse só uma bolha, que é o cisto tipo 1, ele, 1/3 dos adultos tem, está relacionado ao envelhecimento. A gente costuma acompanhar a cada 6 meses, porque se o cisto estiver crescendo muito, pode começar a ter sangue na urina, ou começar a ter dor nas costas pelo tamanho do cisto mesmo. Mas precisa ver muito certinho esse cisto, qual tipo de cisto. Já o cisto tipo 3, 4 tem que operar. Tá. Então, isso é importante. E eu vou voltar aqui numa pergunta da hemodiálise. Com quantos % de funcionamento do rim que evolui para uma hemodiálise? Geralmente 10%. Tá. E aí é importante lembrar o seguinte, a diálise, gente, ela não cura o rim, ela substitui o rim. Eu sempre falo com os pacientes, comparando igual quem tem uma prótese na perna. A pessoa pode correr, pular, tem caso até atleta que a gente vê nas Paralimpíadas, mas não é que cresceu uma perna nova, ele precisa daquela prótese. E a diálise é a mesma coisa. Você vai precisar fazer a diálise, que ela vai estar ali fazendo a função do rim. Geralmente são 3 vezes por semana, dura em torno de 4 horas cada sessão. E vai ter que ser até fazer o transplante, se for o caso, ou para a vida toda. Certo. Então, tenho certeza que você que está nos ouvindo não gostaria de passar por essa experiência, né? Que é uma experiência que vai te limitar, com certeza, vai limitar, já começa limitando o seu tempo. Assim, é bom que exista diálise, porque sempre eu tenho em mente, assim, se não existisse diálise, aqueles pacientes não iam estar mais aqui com a gente. Não teria Mas vida. o ideal é não precisar dela. Exatamente. E para não precisar dela, nós precisamos prevenir a doença renal. E para prevenir a doença renal, a alimentação saudável, né? Muito mais alimentos in natura. Então, vamos alimentar com frutas, verduras, hortaliças, não é? A carne, ela tem algum fator prejudicial para o rim ou não? O excesso de carne vermelha, alguma coisa assim? Funciona pouco, menos de 30%, a gente orienta a diminuir pouco o consumo de carne, mas não é para parar de comer carne, Tá. A não ser, claro, que você queira, você é vegana, vegetariano, mas se carne fazia parte da sua vida, vai continuar fazendo. O mais importante é uma alimentação saudável, é sim comer fruta e legume todos os dias, é beber bastante água, pouco sal, fazer atividade física, não fumar. Isso sim, não adianta você não comer carne e fazer todo esse resto que não vai ganhar nada. Exatamente. Manter o peso, né? Para quem precisa perder peso, perder o peso. Então, são orientações que a gente fala, né, Marcelo, toda semana aqui. Para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, nós precisamos mudar os nossos hábitos, né? Na alimentação, a única coisa que é proibida, mas assim, só para quem o rim já está mais doente, para quem o rim funciona a menos de 30%, não pode de jeito nenhum comer carambola. Eu estava lembrando da carambola aqui. Pode até assim matar uma pessoa que tem doença renal. Então, quem tem o rim mais doente sempre fala, olha, pergunta, não é hábito de ninguém, mas a gente sempre orienta. Pergunta se tem carambola assada de fruta, se tem no suco, porque isso não pode mesmo. É a única coisa que poderia matar mesmo a pessoa em uma alimentação. Isso se você tem menos que 30% do seu rim se seu rim funciona bem, você pode comer carambola à vontade, não vai ter problema algum. Por isso que é importante procurar um médico, porque como você vai saber se o seu rim está funcionando? Só fazendo exame da creatinina. Só fazendo Não exame. tem E quem como vai saber. analisar o seu exame? O médico. Não adianta eu fazer um exame também e ficar com o resultado na mão sem ter uma análise daquele exame, né? A creatinina tem um valor aqui, eu fiz o exame, deu esse resultado, tá bom. Qual é o número? O ideal é que ela esteja até 1. Até 1. Até 1.0. Aí, mais do que isso, vamos ver melhor o que está acontecendo. Exatamente. E sempre lembrar de fazer um exame de urina. Então, começa com o exame de urina tipo 1, aquele exame normal que você faz, um exame né? simples de urina. Porque o exame de urina, ele vai avaliar várias coisas. Vai avaliar o pH da urina, a densidade da urina, vai avaliar se tem presença de proteína, se tem glicose na urina. Vai avaliar células, leucócitos, vai avaliar se tem sangue na urina, se tem bactérias. Então, o exame urina tipo 1 é um exame muito completo. Então, a partir desse exame é que a doutora vai pedir outros se forem necessários. E são exames baratos e disponíveis. Nossa, doutora, e também, né, tem a taxa de filtração, é que ele mandou um exame aqui,
Filtração glomerular. Isso, tem número também? Bom. O ideal é que esteja pelo menos maior que 80%, 90%, que é a função do rim mesmo. Tem que estar maior que 80%, isso? É o ideal, né? E falando de exame, né? Você que tem muitas vezes, tem seu exame aí, um pedido do SUS, pode procurar o Laboratório CEDILAB. No Laboratório CEDILAB também tem um descontão para você que tem aí o pedido do SUS, porque às vezes você precisa desse exame com uma certa urgência, marcou o médico, e o exame que é rápido lá, né, doutora Alexandra? Exatamente, pode levar no Laboratório CEDILAB todas as unidades que tem sim uma tabela muito diferenciada para os exames com pedido do SUS. Então aproveite, faça seu exame, procure seu médico, né, consulte o médico, avalie a sua saúde, porque só assim você vai garantir uma qualidade de vida para os anos que você vai viver, né? Não importa, eu vou viver 80 anos, mas eu vou viver 80 anos fazendo hemodiálise, sendo limitada no meu ir e no meu vir, não conseguindo ter autonomia, sem enxergar muitas vezes, não vale a pena. Doutora, e muitas pessoas, ou quase 100% da população, tem dor nas costas. Eu acordei com dor nas costas, uma dor muscular. E aí eu vou no anti-inflamatório, eu vou no relaxante muscular, né? Eu tenho um conhecido que fala assim, todo dia eu tomo relaxante muscular. E eu gostaria que a senhora falasse quão judia do rim, todo dia um relaxante muscular, todo dia um anti-inflamatório. Olha, o relaxante muscular nem seria problema, mas tem que ver se essa fórmula é só relaxante muscular, porque muitos têm anti-inflamatório junto. E anti-inflamatório é fácil de comprar, não precisa de receita, nada disso. Anti-inflamatório não é remédio para se usar todo dia. Se você tem dor nas costas, dor no joelho, no quadril todo dia, precisa descobrir por que está tendo e tratar a causa. Daqui a pouco ela vai estar aqui, a doutora Kathleen, aproveita, né? Fisioterapeuta, né? Isso, ótimo. Pode ser que fisioterapia resolva, pode ser que seja caso de cirurgia, mas sim, anti-inflamatório não é remédio para usar todo dia, porque com isso você vai acabar machucando muito seu rim, seu estômago, seu coração. Então, o uso crônico de anti-inflamatórios faz muito mal, pode fazer o rim parar de funcionar. E eu vejo o paciente assim, mas você tomava todo dia por quê? Por qualquer dor, porque era o que tinha em casa. Então, não tenham, gente. Anti-inflamatório não é remédio para todo dia, não oriento nem tem em casa. Então, importante, né? São informações que a gente tem que ficar atento, porque é muito comum isso, né? Não é normal, mas é comum. É comum. Até porque, né, vai mascarar um problema, né? O problema vai continuar lá. Você vai ganhar, além do problema no joelho, no quadril... Um combo, né? Vem um combo, né? Daí você tem já ganha outro, não é isso? Exatamente. Entendi. E outra medicação também que tem que tomar muito cuidado é o corticoide, né? Sim, corticoide, assim, não é... Tem que ver qual que é a indicação que está usando. Tem algumas doenças graves, paciente com transplante, que vai usar corticoide praticamente o resto da vida. Mas o corticoide, aí nesse caso, vai usar mesmo, sempre a menor dose possível, os médicos já ficam de olho com isso. Não é remédio para se tomar por conta própria de jeito nenhum, porque vai alterar o controle da diabetes, vai alterar a saúde dos ossos, vão ficar mais fracos, alterar colesterol, não é remédio isso aí não é remédio para usar por conta própria, gente, de jeito nenhum. Então, atenção, né? Atenção no uso dos medicamentos para a gente evitar as maiores complicações, não é? Então, nós estamos chegando ao fim de mais um programa do Diabetes Eu Cuido. Passa rápido. Passa muito rápido. Então, você que participou conosco, né, está aqui no Facebook do Diabetes Eu Cuido. Se você ainda tem alguma questão, alguma pergunta que a gente não comentou ainda, né, do meu roteiro que eu coloquei aqui, a gente abordou todos os itens aqui do roteiro. Importante o controle do diabetes. Isso acima de qualquer coisa, para que você possa evitar toda e qualquer complicação da doença. Então, vamos mudar os hábitos, vamos colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo aqui conosco, para que você tenha mais saúde e qualidade de vida. Ontem, eu estava dando aula no programa aqui de Pinda, e eu fiquei muito feliz de ouvir dos pacientes a melhoria, né? O quanto que melhorou quando entrou no programa que estava muito descompensado, e os pequenos ajustes que foram feitos na alimentação, na mudança de hábitos, no automonitoramento, né? Tudo isso vai impactando ali no resultado do dia a dia. Então, a pessoa começa a ter mais disposição, começa a se sentir melhor, né? Até a visão melhora. Então, a gente precisa mesmo buscar informação segura. E por falar em informação, me lembrei aqui que ontem já foi para o nosso site a 2ª edição da nossa revista. E quem está na nossa revista?
A doutora Natália, Olhem lá para vocês verem, tem uma matéria muito interessante. Nós estamos falando da mulher, né, por esse mês de março, é o mês da mulher. Tem receitas, tem uma receita muito gostosa lá para você fazer na sua casa. Tem matérias interessantíssimas para você. Tem uma matéria falando sobre diabetes gestacional, então isso também é importante. Então, a segunda edição da nossa revista do Diabetes Eu Cuido já está disponível no nosso site, diabeteseucuido.com.br. É só você acessar e baixar para o seu celular gratuitamente. Então, aproveite muita informação que nós temos para você. Siga as nossas redes sociais também do Diabetes Eu Cuido no Instagram e no Facebook, o nosso site e também onde o nosso ouvinte, a pessoa que está nos acompanhando aqui na internet, pode encontrar a doutora Natália. Eu trabalho no hospital regional, mas é na parte de diálise, em Taubaté, e na clínica Endocard, em Taubaté também. Certo. Estou lá toda quarta, quinta e sexta-feira. Na Endocard, ali na avenida do como é que chama? John Kennedy, né? Do Joaquinzão ali, é isso, Marcelo? Isso. Na Endocard e também as redes sociais. No Instagram, @Natália Nefrologia. Natália com TH, Nefrologia, tudo junto. Então, vamos lá, vamos seguir a doutora Natália, porque eu sigo e sei que ela traz dicas importantes, informações importantes para você ter mais saúde dos seus rins. Pode seguir, pode interagir, mandar pergunta na caixinha que a gente tenta ajudar. É isso aí, e muito aproveitem, bom. gente, que informação faz toda a diferença. Informação segura. Exatamente. A gente tem uma matéria falando do fake news, né? Como as pessoas se aproveitam muitas vezes da ingenuidade da população, trazendo produtos caros que prometem milagrosamente curar o diabetes, não é? E muitas pessoas acabam comprando, gastando o seu dinheiro num produto que não vai curar o diabetes, que não vai te trazer benefício. Então, cuidado com as informações que estão na internet. A internet é excelente, mas a gente tem que filtrar aquilo que realmente é importante. É igual ao mundo real, você não pode confiar em todo mundo, tem gente que você sabe até que não pode confiar. Exatamente. E lá é uma fatia disso. Exatamente. Então, vamos lá. Marcelo, mais alguma pergunta dos nossos ouvintes? Não, nós temos aqui já a ganhadora desta manhã, né? Que isso, então, que quem vai levar, a doutora Alexandra vai falar todo o prêmio aí, mas quem faturou o prêmio desta manhã foi a Andréia Santos. Então, a Andréia Santos foi a ganhadora. Parabéns. Andréia Santos pode passar na 107 e retirar. Isso vai ficar aqui. Exatamente, né? Andréia, tá aqui o seu kit, né, com um glicosímetro, 50 tiras para você dosar a glicemia, mais a lanceta para você furar o seu dedinho. Então, tá tudo aqui na 107, vai estar aqui, já está, né? Para que você possa passar e retirar. Parabéns, né, a ganhadora Andréia dessa manhã. E é isso mesmo, gente, participe, que nós estamos buscando toda semana trazer um prêmio para você que participa conosco aqui e divulguem, né? Pegue hoje vai ficar gravado aqui no Instagram, no Facebook do Diabetes Eu Cuido, compartilhe para que outras pessoas também possam assistir a entrevista de hoje. E todas as demais entrevistas que nós fizemos toda quinta-feira, tá tudo salva lá no Diabetes Eu Cuido no Facebook. Então, assista, né, para que você possa ter muita informação. Tá certo? Tá certo. A Andréia Santos foi a ganhadora. Muito bem, parabéns, Andréia. E para você, então, que nos acompanhou e que nos acompanha toda quinta-feira, muito obrigada pela sua participação. Doutora Natália, mais uma vez. Muito obrigada, é sempre um prazer. Muito obrigada. Ela vem de Taubaté para cá para participar conosco aqui. Ela é parceira, é a médica que conduz a palestra da nefrologia no Diabetes Eu Cuido de Taubaté. Então, participe conosco, né? E se você mora em Taubaté e gostaria de conhecer um pouco mais sobre o nosso programa, eu vou deixar o telefone do Diabetes Eu Cuido, que é o 97408-0727, porque em julho nós começamos grupo novo em Taubaté. Então, se você é morador de Taubaté, ou se você é de Pinda, que a gente tem pessoas de Pinda que fazem o grupo em Taubaté, pode entrar em contato conosco que nós vamos passar toda a informação para você, tá certo? Tá certo, Marcelo? Tá certo. Então, a semana que vem estaremos de volta com outros temas. A semana que vem, se eu não me engano, é sobre açúcares. Opa! Açúcares. Que é um problema também. Será que quem é portador de diabetes pode algum tipo especial de açúcar? Será? Então, a gente vai descobrir isso na próxima semana. Tá Bacana. certo? Doutora, muito obrigada mais uma vez. Então, olha, @Natália com TH
Nefrologia, tá certo? Muito obrigada. Obrigada, Até lá. fiquem com Deus. Doutoras, tchau, tchau você aí, internauta, e continuamos aqui no rádio. Exatamente. Até a próxima quinta-feira. 9h53.